que temos lá na introdução, né? No primeiro culto, nós começamos a responder as 3 perguntas que temos lá na introdução. Nós respondemos a primeira pergunta: por que falar de política? Não foi? Essa foi a primeira pergunta que nós respondemos. São 3. A primeira é: por que falar de política? Essa nós já respondemos. A segunda pergunta: como funciona a política do meu país? E a terceira pergunta: qual o papel e posicionamento dos crentes e da igreja em uma eleição? Então, são essas 3 perguntas. Nós já respondemos a primeira e começamos a responder a segunda pergunta: como funciona a política do meu país? Nós, ao responder esta segunda pergunta, mostramos aqui um resumo sobre os 3 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário. Mostramos como cada um funciona, quais são os principais cargos desses poderes, e começamos a falar sobre ideologias, partido e o voto proporcional. Aí nós falamos sobre direita, centro e esquerda, na folha anexa, que tem aqueles lá, os símbolos, né, os logotipos de cada partido e as ideologias que eles defendem. E nós paramos aí. Nós começamos então hoje a falar sobre o voto proporcional. Eu não lembro se nós lemos essa parte, mas nós vamos ler, tá? Nós estamos aqui, acho que é a segunda página, é isso? Segunda página. Ideologias, partidos e o voto proporcional. Então eu vou ler aqui o que está escrito. Os irmãos fiquem atentos. Nós lemos até aí nessa letra vermelha. Vamos começar aqui nesse segundo parágrafo. Para os cargos do legislativo, a eleição não é direta, e sim proporcional. Ou seja, quando votamos no vereador, no deputado ou no senador, na verdade não estamos votando no candidato em si, mas no partido que ele representa, e por consequência na ideologia daquele partido. Funciona assim: tem-se uma Câmara, vamos imaginar aqui a Câmara Legislativa, aqui a Câmara Municipal de Pinheiro, né? Tem-se uma Câmara com um número determinado de vagas. Por exemplo, são 15 vagas aqui em Pinheiro para vereador, parece-me que é isso. Então, após a eleição, apura-se quantos votos cada partido teve e são distribuídas as cadeiras a esses partidos proporcionalmente aos seus votos. Quanto mais voto o partido tiver, mais cadeiras ele terá. Por fim, em cada partido serão eleitos os candidatos mais votados até que se preencha o número de cadeiras obtidas. Sendo assim, é possível que o candidato do partido A, só um exemplo, que teve 1000 votos, não seja eleito, e o candidato do partido B, com 500 votos, seja eleito, pois no partido B, esse com 500 votos teve mais voto do que os seus colegas, né? Enquanto que o candidato do partido A, mesmo tendo obtido 1000 votos, mas no seu partido, outros candidatos tiveram mais votos do que ele. Então, assim, eu não vou detalhar muito isso aqui, para nós não perder muito tempo. Os irmãos que depois quiserem se aprofundar mais nessa questão do voto proporcional, os irmãos podem entrar no Google e fazer uma pesquisa. Graças a Deus a internet, ela nos dá acesso hoje a muita coisa. Qualquer um de nós com celular e com internet pode ter acesso a isso aqui. Mas o que eu gostaria de dizer aos irmãos é que essa questão do voto proporcional, ela funciona para vereador, deputado e senadores, ou seja, para os cargos do legislativo. Quando tu vota, por exemplo, no prefeito, ou no governador, ou no presidente, que são cargos do executivo, você sabe que o teu voto está indo direto para aquela pessoa, porque funciona o sistema de votação direta.
Mas quando tu vai eleger algum cargo do legislativo, se chama voto por sistema proporcional, ou seja, nem sempre aquele candidato vai ser eleito com o teu voto. Amém? Vou tentar aqui explicar aos irmãos, vou tentar explicar, não sei se vou conseguir, tá? Mas como eu disse, qualquer dúvida, para nós não perdermos muito tempo, os irmãos podem depois fazer a sua própria pesquisa sobre voto proporcional. Vamos imaginar que aqui em Pinheiro nós tenhamos mais ou menos 50 mil votos válidos, 50 mil eleitores. E nós temos 15 vagas na Câmara Municipal. 15 vagas para vereador na Câmara Municipal aqui de Pinheiro. São 50 mil eleitores, 50 mil pessoas que podem votar e 15 vagas. O que é que eles fazem? Porque são muitos candidatos, não é? São muitos candidatos. E pode ser que vários candidatos recebam a mesma quantia de voto, mas não tem vaga para todo mundo. Então, como é que eles fazem para que essas vagas sejam preenchidas? Eles dividem 50 mil por 15. São 50 mil eleitores por 15 vagas. Dá quanto? 3 mil? Dá 3 mil e pouco. É 3 mil. 15 dividido por 3 dá 50 dividido por 3. Não é 3 mil não. 50 mil dividido por 15, né? 50 mil dividido por 15, dá 3 mil e pouco. Então, esses 3 mil é a quantidade mínima de votos que um partido precisa conquistar para ele garantir uma vaga. Então, se o partido tiver só 3 mil votos, ele vai ter só uma vaga. Se ele conquistar 9 mil votos, ele vai ter 3 vagas. Certo? Só que um partido tem vários candidatos. Quem é que vai ser eleito desse partido? Os candidatos que mais bem pontuarem. Tá certo? Isso, 3.333. Os candidatos que mais bem pontuarem dentro daquele partido. Então, o partido que mais tiver voto é assim. Quando o deputado ou o vereador se candidata, aqueles votos que você deposita nele, na verdade, vão para o partido dele. Aí o partido vai somar os votos de todos os seus candidatos que ele lançou, e aí vai ver se aquele número de votos somados vai dar para conquistar as vagas. Quantas vagas vai dar para conquistar naquela assembleia? E aí vamos dizer que o partido conquistou 3 vagas. Conquistou 9 mil votos, conquistou 3 vagas. Então essas vagas vão ser distribuídas para aquele candidato que dentro do partido A, vamos dizer assim, obteve mais votos do que os outros. Aí o partido na hora decide quem é que vai preencher essa vaga. Então, quando se vota para um cargo do executivo, prefeito, governador ou presidente, realmente você está votando para aquela pessoa, de fato. Mas quando se trata de vereador, deputado, senador, o seu voto vai ser computado como se fosse para o partido e não para o candidato. Então, por isso que é muito importante, antes de votar, você saber qual é a legenda daquele candidato, qual é a coligação dele, qual é o partido dele, e o que esse partido ensina, o que é que esse partido defende, quais são as ideias desse partido. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que isso tem a ver com igreja? O que é que isso tem a ver com igreja? Irmãos, os irmãos sabem que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E tem uma das armas que o diabo mais usa, é a política. Porque é através da política que a história de uma nação é transformada, é mudada. É através da política que se implementa as matérias escolares, aquilo que vai ser ensinado numa escola, o tipo de saúde que vai ser promovido naquele país, né? As ideologias daquele país, é através da política. E o diabo se utiliza da política para mudar a história de uma nação.
Então nós como igreja, nós precisamos saber como votar. Nós precisamos entender como funciona a política do nosso país, para que nós não possamos dar força a ideologias perversas. Nós já falamos aqui no ensino passado, mostramos as ideologias da esquerda e as ideologias da direita. E eu tenho certeza que todos aqui que têm a mente de Cristo sabem já como votar e em quem não votar, porque um se aproxima mais do Evangelho e o outro se distancia mais. Amém? Irmão Fabrício, ok. Qual é o papel e o posicionamento dos crentes e da igreja em uma eleição? Está aqui o quarto ponto. Qual o papel e o posicionamento dos crentes e da igreja em uma eleição? Será que o nosso papel, meus irmãos, é brigar? Será que o nosso papel como igreja, falo como igreja, é ser cabo eleitoral de um candidato X? Será que o nosso papel é nos dividirmos como igreja? Não, esses aqui, eu não quero me unir com eles, porque esse aqui é de fulano. Será que esse é o nosso papel? Com certeza não, meus irmãos. Vamos ver o que nós escrevemos aqui, com a ajuda de Deus. Os irmãos podem ler comigo? Quer que os irmãos leiam comigo? Para não ficar aquela coisa assim muito monótona. Quarto ponto. Qual o papel e o posicionamento dos crentes e da igreja em uma eleição? 1, 2, 3. A igreja de Cristo isto é, ela não tem ponto. A única bandeira antes, porém, significa que a igreja deve posicionar-se sempre contra qualquer ideologia que milita contra o Evangelho de Cristo. Veremos adiante que a igreja não pode estar inerte ou estática quanto às coisas deste mundo, mas que ela, a igreja, deve posicionar-se como instrumento de transformação no local onde ela estiver. Atenção para cá, olhem para mim, meus irmãos. A igreja não tem partido político. A igreja de Cristo não tem partido político, ela é apartidária. A igreja, ela não defende ideologia política. A igreja não é nem de direita e nem de esquerda. Amém? Não existe isso, a igreja tem um partido. Não, a igreja de Cristo não tem um partido. Amém? A única bandeira que a igreja levanta é a bandeira do Evangelho. É o Evangelho que nós temos que defender. Inclusive, eu quero até dar um recado aqui para os irmãos sobre essa questão da paixão política. Existe uma paixão política no Brasil, e que nós, como cristãos, devemos ser muito atentos com isso e tomar muito cuidado, para nós não escandalizarmos o Evangelho. Se você simpatiza de um candidato, muito bem, você tem todo o direito de simpatizar dele. Você quer ganhar voto para ele, você tem todo o direito de chamar voto para ele, isso é um direito seu como cidadão. Mas o que está acontecendo muitas vezes? De pessoas que se dividem, de pessoas que se separam, porque fulano vota em A e fulano vota em B, aí ficam brigando, se atacando por causa de fulano que nem conhece a gente, nem sabe quem é nós. Nós não podemos ter paixão política, meus irmãos. Vou dar um exemplo aqui. O Bolsonaro, né? Bolsonaro, que muita gente gosta, né? Ele defende algumas pautas que são de acordo com a palavra de Deus, e muita gente gosta dele. Mas Bolsonaro, irmãos, é um homem.
um homem cheio de defeitos, como qualquer um deles lá. Uma hora ele pode errar, uma hora ele pode falhar, uma hora ele pode se corromper. Crente se corrompe, imagina quem não é crente. E esse é o grande problema de a gente ter paixão por um candidato. A gente não pode ter paixão por um candidato, a gente tem que ter paixão pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o candidato defende os princípios da palavra de Deus, então vamos segui-lo, enquanto ele seguir a palavra. Enquanto ele não for contra o Evangelho, amém? Você pode defendê-lo. Agora, e se ele errar, não é por isso que tu vai defender o erro também. Uma hora o homem se corrompe. E o problema de a gente ter paixão por um candidato é que depois que o fulano que tu defendia se corrompe, todo mundo vai esfregar na tua cara. Não era esse que era o bom? Viu, meus irmãos? Então, a igreja não tem partido político. Que fique bem claro isto aqui nesta noite. A igreja de Jesus, estou falando da igreja de Jesus. A igreja dos homens tem partido, tem um monte de coisa. A igreja de Jesus não tem partido político. Amém? Agora é o seguinte, o que isso quer dizer? Será que a igreja não tem um partido político? Ela não vai se envolver? Ela vai ficar calada? Ela não vai dar sua opinião? Ela vai ser neutra? Será que é isso que significa, meus irmãos? Não. Eu escrevi aqui, o fato da igreja não ter partido político não significa que ela deve ser neutra. Antes, porém, significa que a igreja deve se posicionar sempre contra qualquer ideologia que milita contra o santo evangelho de Jesus Cristo. É muito bom que a igreja não seja partidária, porque a igreja é a voz profética de Deus nesta terra, meus irmãos. Amém? A igreja não pode se vender para a política. A igreja não pode se vender para um partido político e nem para um candidato. Porque na hora que fulano errar, nós temos que ser os primeiros a falar a verdade para ele. Nós temos que ser os primeiros a proclamar a justiça de Deus sobre ele, porque somos uma voz profética. Agora é o seguinte, se por um lado a igreja não pode ser neutra, a igreja não pode ter partido político, por outro lado a igreja não pode se utilizar dessa ideia de que ela é a partidária e não fazer nada, ou então ser conivente com ideologias contrárias à palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você aqui. Nós mostramos na aula passada e nós vamos ver isso aqui mais adiante, daqui a pouco, que há ideologias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, meus irmãos. Por exemplo, os irmãos acham coerente um crente votar em um candidato que defende aborto? O que é aborto? O que é aborto? Aborto é matar um inocente. Será que o evangelho de Jesus combina com drogas? Será que o evangelho combina com tráfico de drogas? Será que o evangelho de Jesus combina com casamento homossexual? Será que a Bíblia aprova essas coisas? Então está claro. Não é porque a igreja é a partidária que ela vai olhar tudo isso e vai dizer, não tem nada a ver. Não. Nós temos que nos posicionar contra. Nós não temos partido político, mas se um partido político, a gente vê todo dia, militando contra o evangelho, militando contra a palavra de Deus, querendo destruir a família, nós temos que nos posicionar contra esse. Do contrário, nós estaremos sendo coniventes com o erro, com o engano. Veremos adiante que a igreja não pode estar inerte ou estática quanto às coisas deste mundo,
Mas ela, a igreja, deve posicionar-se como instrumento de transformação no local onde ela estiver. Tem gente que acha que igreja é só um lugar para a gente ir no final de semana. Tem gente que acha que ser cristão é ser da paz. Não, o cristão é da paz. O cristão está totalmente desligado deste mundo, ele não se envolve. Não, senhor, não é assim. Nós somos cristãos e somos inteligentes. Nós não somos cegos, nós estamos vendo o que acontece. Nós estamos vendo quem se levanta contra a família, nós estamos vendo quem se levanta contra a igreja, nós estamos vendo quem quer fechar a igreja, nós estamos vendo quem quer liberar droga, nós estamos vendo quem quer liberar até, os irmãos têm uma ideia, meus irmãos. Tem até uma lei no Congresso, irmã Isabel, que diz que se o trombadinha na rua roubar um celular, e esse celular valer só R$500, não é crime. Se ele rouba, tu não pode dar parte dele. Os irmãos acham que essa ideia vem de onde, meus irmãos? Viu? Quando você vê essas mirabolâncias, é coisa de esquerda. Então, não dá para um cristão defender isso. Não é porque nós não temos partido que nós vamos ver todo tipo de escândalo acontecendo e que a gente vai ficar, não, eu sou igreja, eu sou crente, eu não posso falar nada porque eu sou crente. Não, eu sou crente, eu não posso me envolver com isso. Mas tu não vota? Tu não usufrui da educação? Tu não usufrui da saúde? Tu não recebe teu dinheirinho que vem do governo? Tu não paga imposto? Como é que tu não pode te envolver? Como é que tu não pode reivindicar alguma coisa? Não é? Não é porque a gente é cristão que a gente é alienado, meus irmãos. Certo. Vamos lá. Então, a igreja, diga comigo assim, meus irmãos, diga comigo assim, diga: a igreja é um instrumento de transformação no lugar onde ela está. Irmão, a igreja não é só um agrupamento de pessoas, não. Deus colocou a igreja na terra com o propósito de a igreja transformar o mundo. Nós estamos aqui, irmão, não estamos aqui à toa não. A igreja Peniel está aqui neste bairro, não é só por estar. Nós estamos aqui em um ponto estratégico que Deus nos colocou para nós mudarmos a situação da sociedade onde nós estamos. Por que eu faço questão de colocar isso aqui? Nós vamos ver agora as metáforas que a Bíblia, já nós vamos ver as metáforas que a Bíblia usa para a igreja, para mostrar que a igreja não é uma instituição à parte, que a igreja não é uma instituição que não se envolve com as coisas, que não percebe as coisas, que não luta para mudar as coisas, não. Até um tempo atrás se falava que crente não se envolvia em política. Depende. Eu, por exemplo, eu não sou a favor de crente estar na rua. Eu não sou, assim, não sou. Se você for, eu não vou te criticar por causa disso. Tá? Se você for para a rua levantar a bandeira para o teu candidato, eu não vou te condenar por causa disso, tá? Eu não vou condenar, tá? Mas eu, por exemplo, eu não me agrado muito dessa ideia do crente estar na rua e tal, porque isso, fazendo passeada por político. Eu, por exemplo, eu não sou a favor do crente estar brigando com fulano por causa de política, se matando por causa de fulano tal, fulano A. Não, eu não sou a favor disso. Como é que o crente deve se posicionar na política? Com ideias, esclarecendo a mente das pessoas, mostrando a realidade. Amém, meus irmãos? É desse jeito. E através do voto dele. Agora o crente fazer escândalo por causa de fulano, não dá certo, não combina com a gente. O significado da palavra igreja, olha para cá, meus amados.
Ó, o significado da palavra igreja e sua relação social. Ah, irmão, porque a igreja, ela é divina, ela é espiritual, então a gente deve se preocupar só com o espiritual. O que os irmãos acham? A gente deve se preocupar só com o espiritual? Ó, o meu espírito, ele se alimenta de oração. Meu espírito se alimenta de leitura da Bíblia. O meu espírito se alimenta de jejum. Mas eu não tenho só espírito. Eu tenho um corpo que adoece, que às vezes precisa ir no posto, precisa ir no materno, como no caso das mulheres, precisa ir no macro, precisa ir no hospital. Eu tenho um corpo que precisa vestir. Para me vestir, eu preciso ter dinheiro para me comprar. E para mim ter dinheiro, eu tenho que trabalhar. E para mim trabalhar, o governo tem que promover, abrir porta de trabalho no país. Então como é que eu não vou olhar? Como é que eu vou ficar de braços cruzados enquanto o meu país pode estar sendo destruído, devastado por uma ideologia contrária à família, contrária à palavra de Deus, contrária aos princípios cristãos? Não, meus irmãos, a igreja não é só espiritual, a igreja é formada por pessoas. A igreja, ela é espiritual, mas ela também é humana. Ela é uma instituição que está localizada em algum local, que paga imposto. Viu? Vamos lá, a palavra igreja em grego é eclésia, que significa literalmente chamar para fora. O que significa a palavra igreja, irmãos? Chamar para fora. A palavra igreja significa chamar para fora. E na verdade a igreja de Cristo é acima de tudo uma assembleia de irmãos, que foram chamados em primeiro lugar para fora do sistema corrupto deste mundo, e em segundo lugar, chamados e enviados ao mundo. Primeiro nós somos chamados, Jesus nos tirou do mundo, nos chamou para Ele, certo? Nos chamou do mundo, e depois Ele nos enviou ao mundo, novamente, para quê? Com a finalidade de influenciar o mundo. Então entenda só, um dia, nós que estamos aqui, tinha gente aqui que estava lá no mundo, que era instrumento do diabo, todos nós aqui, todos nós, éramos instrumentos da carne, do pecado, e a nossa vida era fazer o que agradava a Satanás. Aí Jesus nos viu, nos olhou e nos chamou. Ó, eu vou tirar a Elisângela daí. Aí Jesus tirou ela de lá, né? E chamou a Elisângela. Vem para a igreja, Elisângela. Aí Jesus trouxe a Elisângela para a igreja e está capacitando a Elisângela para depois enviar a Elisângela novamente, já agora como crente, agora como uma serva de Deus, enviar ela novamente para aquele meio onde ela estava. Só que agora Elisângela não vai mais ser um instrumento do diabo, agora ela vai para lá como instrumento de Deus, para transformar aquele lugar, para transformar a mente daquelas pessoas. Essa é a ideia de igreja. A igreja é um grupo de irmãos que foram chamados para fora. Para fora de onde? Para fora do mundo. Jesus nos tirou para fora do mundo, nos tirou lá daquele meio de desgraça, de corrupção, de pecado, de imoralidade, nos tirou lá do meio do clube de festa, do meio do bar, da macumba, da feitiçaria, nos tirou de lá e disse: eu quero te usar para tu mudar a história dessas pessoas. Aí Jesus nos chamou, nos tirou de lá, nos fez nova criatura, nos deu a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e agora com a mente de Cristo nós somos enviados novamente por Deus ao mundo, com a finalidade de transformarmos, de influenciarmos o mundo. Então isso mostra o quê? Que a igreja não deve se preocupar só com o espiritual, ela também deve se preocupar em influenciar na mudança de mentalidade das pessoas. Sendo assim, nós enquanto igreja não podemos estar neutros quanto aos problemas da nossa nação. Não podemos estar neutros quanto ao problema da nossa nação,
mas devemos usar todos os recursos lícitos para gerar transformação na nossa sociedade, que a cada dia torna-se mais imoral, corrupta, violenta e pecaminosa, meus irmãos. Viu? Pecaminosa. Os irmãos, antigamente era fácil, hoje está difícil. Hoje tu manda um filho teu para uma faculdade, tu não sabe se ele volta crente. Tu bota ele na escola, tu não sabe se ele volta crente, porque a maioria dos que estão lá, 90% dos tutores, dos professores, dos pedagogos, são tudo enviesado. Viu, meus irmãos? Então, será que nós vamos ficar de braço cruzado como igreja? Se Deus nos colocou nesta terra justamente com o propósito de transformar aqui? Irmãos, se não fosse para a gente influenciar, Jesus nos salvava e nos arrebatava logo. Mas se Ele nos salva e deixa que a gente permaneça aqui na terra, é porque Ele quer que a gente influencie este mundo. A nossa sociedade está cada vez mais corrompida, imoral, violenta e pecaminosa. Teve um tempo atrás aí que uma professora dando aula na escola de educação sexual. Adivinha o que a professora fez? Isso não foi aqui. Sabe o que ela fez? Ela chamou um aluno para demonstrar, para dar um exemplo. E ela tirou a roupa do aluno e começou a manusear o órgão genital daquela criança, daquele adolescente. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é só uma ideia para os irmãos entenderem o nível de pecaminosidade que a nossa nação se encontra. O nível tão baixo de imoralidade onde a nossa nação se encontra. Nos carnavais, aqui em Pinheiro, eu nunca tinha visto isso. Carnaval passado, eu e minha esposa andando pela rua, tinha umas mulheres em cima de um trio, com tudo de fora, irmão. Nuas. Irmão, tempos atrás isso não acontecia. Até as mulheres do mundo tinham vergonha. A nossa sociedade está cada vez mais imoral, corrupta, violenta e pecaminosa. E Deus nos colocou aqui para nós resgatarmos essas pessoas, influenciarmos essas pessoas. Metáfora sobre a influência da igreja. A palavra de Deus também nos fornece algumas metáforas que esclarecem melhor o papel da igreja neste mundo. Primeiro, a igreja é chamada de sal da terra. Diga comigo, sal da terra. Mateus capítulo 13. A igreja na verdade, é capítulo 5, né? Capítulo 5. Não, mas aí é o que eu coloquei errado, mas é o capítulo 5. E o verso 13, isso. A igreja é o sal da terra. Assim como o sal tem poder de preservar a carne, para que não apodreça, a igreja também deve influenciar a sociedade, contribuindo para que os bons valores e a moralidade não se corrompam. Eu vou repetir, talvez alguns irmãos não ouviram. Assim como o sal tem poder de preservar a carne para que não apodreça, a igreja também deve influenciar a sociedade, contribuindo para que os bons valores e a moralidade não se corrompam. Assim, no tempo que eu nasci, eu até me lembro ainda quando eu morava aqui no interior, assim quando eu era criança, que era uma vergonha, irmão Cícero. Era uma vergonha para um pai ter um filho homossexual na família. Não era uma vergonha? Hoje tu já vê eles com a cara mais lambida na Rede Globo, dizendo: nós temos que amar, né? Hoje está tão normal isso, meus irmãos, que começou com um simples beijo gay. Os irmãos lembram da primeira novela que teve beijo gay? Começou com um simples beijo gay. Isso gerou uma revolução, mas hoje está todo mundo conformado. Hoje já passa dois homossexuais nus se agarrando numa novela.
Hoje já se agarram perto da gente e não tem mais vergonha, meus irmãos. O que é isso? Isso é a carne apodrecendo, porque está faltando sal na sociedade. Por que que as leis passam? Por que que essas leis são aprovadas? Porque não se vota em candidatos sérios, com valores morais, não se vota em candidato crente. Se aparece um candidato crente, ninguém vota. A gente vota é no cachaceiro, é no regueiro, é no bregueiro, é nesse que a gente quer votar. Se tem um irmão da igreja que crê na palavra de Deus, a gente faz a crítica a ele. Agora diz que estou organizando aqui um negócio. Organizando um negócio aqui agora? Organizando um negócio aí agora de homossexual. E o irmão Riba estava dizendo ontem, irmão Riba do Bom Viver, ele dizendo que ele já deu o voto dele contra, né? Mas, como é só ele de vereador evangélico, ele vai ser vencido. Viu? E qualquer hora se coloca uma lei para a gente casar eles aqui dentro. Viu? Vocês estão por fora. Nós vamos tudo preso. Porque eu vou dizer que eu não caso. E eu vou dizer, esses irmãos aqui que mandaram eu não casar, pode levar tudo junto comigo. Os irmãos estão entendendo? O nível da nossa sociedade. Só que a Bíblia diz assim que nós somos o que? O sal da... Mas já quiseram aprovar essa lei. Mas a igreja casar os homens. Sim. Ó. Só que a igreja é o que? Tem que ser o que? O sal da... Quando você vai fazer o feijão, tu bota o mesmo tanto de feijão, o mesmo tanto de sal. Bota uma pitadinha de... E faz logo a diferença. Sabe qual é o problema? Que tem muito sal, mas tem pouco sal sendo usado. Nós temos muito sal na igreja, tem muito crente sal, mas não se posiciona como sal. Não assume a sua identidade de sal. A igreja precisa assumir essa função dela de sal. Como é que nós vamos ser sal se a gente não se posiciona? Se a gente não diz a nossa opinião, se a gente não diz o que a gente quer, se a gente tem a verdade, mas a gente tem medo de expor a verdade. Tem gente que acha que lugar de crente é só na igreja. Não, quem disse que lugar de crente é só na igreja? Mas a maioria se a gente for falar de política, eles vão dizer, pois que é crente. Na reunião, eles passam toda quinta-feira dando pensado, né? Lá dentro tem de bar. Aí chegou uma candidata a ela evangélica, de São Luís. Aí tinha gente mesmo que vai lá, que botou a mão. Que não tocar na relação da saúde. Está vendo? Cara. Viu, meus irmãos? Então, a Bíblia também diz que nós somos o que? Luz do... O que é que a luz faz? A luz faz o quê? Ilumina, clareia, né? Irmã Marília, a senhora consegue andar assim na rua no escuro? Não, a gente só consegue andar se tiver luz. A igreja, como luz do mundo, tem a missão de levar as pessoas a enxergar a verdade. Por que a igreja é chamada de luz? Porque, como luz, ela tem o objetivo de mostrar onde está o buraco, onde está o tropeço, onde está o obstáculo, onde está a pedra, para a pessoa não tropeçar. Agora, como é que nós vamos mostrar a verdade para alguém sem falar nada? Dá para mostrar a verdade para alguém sem falar nada? Não tem como. Só dá para mostrar a verdade para alguém se manifestando com voz, falando. A igreja, como luz do mundo, tem a missão de levar as pessoas a enxergar a verdade, denunciar as obras das trevas e servir como farol para a sociedade. Amém? É nós que estamos com a verdade, meus irmãos. É nós que estamos com a verdade. A igreja também é chamada de embaixada de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Paulo diz assim, que importa Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo.
Então, se os crentes são embaixadores de Cristo, a igreja é a embaixada de Cristo. Uma embaixada é um órgão que tem a missão de representar o chefe de uma nação em outro país. Amém? Como embaixadores de Cristo aqui, nós temos a missão de representar o reino de Deus nesta terra. Irmão, como é que eu sou um representante do reino de Deus? Como que eu sou um representante do reino de Deus e eu só voto contra o reino de Deus? Eu sou um representante do reino de Deus. Aí por causa da minha paixão política, eu voto num partido com uma ideologia macabra, satânica, imoral. Que representante de Deus eu estou sendo nesta terra? A Bíblia diz que como embaixada de Cristo, nós somos os representantes do reino dele nesta terra. Então nós temos que implantar os valores do reino de Cristo nesta terra. Desta forma, todas as nossas ações como igreja devem ter o propósito de implantar nesta terra os valores e os princípios do nosso reino, que é o céu. Irmão, você é um crente, um cristão que acredita na vida. Você já leu lá o mandamento do Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, não matarás. Você já leu que a vida pertence a Deus, e você vai votar num candidato ou num partido que apoia o aborto, que quer que as mulheres matem os seus filhos no ventre. Você já viu um aborto? Você já viu como é que uma criança é estrangulada no ventre da sua mãe? Eu vou dar só uma ideia aqui, só para os irmãos. Quando uma mulher quer matar uma criança, ela vai no médico, aí o médico pega uma seringa com uma agulha desse tamanho e enfia na barriga da mulher até topar na cabeça do menino. E ele penetra toda aquela agulha. Dentro daquela seringa tem um líquido para anestesiar a criança, né? Ou então para fazer parar o coração da criança. Aí enfia 1, 2, 3, até na hora que a criança adormece. Isso sem dizer que você olhando pela filmagem, você vê a criança se debatendo lá, querendo fugir da agulha e não conseguindo. Depois o médico pega um alicate e penetra pelo órgão da mulher e vai arrancando membro por membro os pedaços daquela criança. Aí vem o candidato e diz assim: aborto é uma questão de saúde pública. A mulher tem que ter direito de fazer o aborto quando ela quiser, porque é o corpo dela, as regras dela. Aí o crente vai: não, vou votar é nesse. O servo de Deus, o embaixador do reino de Deus, que deveria ser contra, porque isso aqui, irmão, não é mais uma questão de política. Isso é uma questão macabra, satânica. Quem mata uma criança inocente é um servo do diabo. Você tem coragem de votar num candidato que defende isso? Que diz que quando assumir, ele vai colocar essa lei, ele vai implantar, ele vai lutar para que isso aconteça? Pelo amor de Jesus! Quando o trono de Deus se instalar para julgar os ímpios, você estará entre eles. Você será conivente com esse pecado. Certo. Irmãos, assim, uma das coisas que sempre as abortistas alegam para legalizar o aborto
É que ele diz assim, olha, uma mulher que foi estrupada, ela não escolheu ter aquele filho. Então ela tem que ter direito de tirar aquele filho, de abortar. Primeira coisa, um dado para os irmãos, um dado estatístico. 99% dos abortos são de mulheres que se envolveram em prostituição. Apenas 1% são de mulheres que sofreram abuso. E mesmo assim, há muitas alternativas para a mulher que sofreu um abuso sexual. Será que a única alternativa é matar uma criança? Primeiro, a mulher não teve culpa de ser estrupada, a criança também não teve culpa de ser gerada, né? Segundo, ela pode muito bem ter aquela criança, se ela não quiser criar a criança, ela pode doar a criança, dar para alguém cuidar. Então essa ideia é uma ideia satânica, e que nós como igreja temos que nos posicionar contra. Não importa quem seja o candidato, o problema não é com o candidato, nosso problema é contra as ideias que muitos deles defendem. Eu não estou falando aqui de um candidato específico, meus irmãos. A maioria deles defendem isso, a maioria dos candidatos defendem isso. Então nós temos que ver quem é que não defende. Viu? Para isso que tem, antigamente a gente não tinha acesso a essas informações, porque os jornais comprados, a gente só tinha acesso à Rede Globo. No interior era só Globo. Aí o que a Globo falava, nós acreditávamos. Isso. Aí os jornais que recebiam bilhões por ano desses candidatos, só falavam coisa boa deles. E aí hoje não, hoje você tem internet, hoje você tem como pesquisar no Google qual é a história daquele fulano, de onde ele está vindo, o que as ideias que ele defende. Você tem o YouTube, tem tudo. Só não conhece quem não quer. Só que às vezes a gente é tão apaixonado por um fulano, a gente é tão apaixonado por um fulano que a gente não quer nem pesquisar sobre ele para a gente não se decepcionar. Isso, é outro caso, isso. Principalmente em questão de deputados, senadores, porque assim, irmão, o candidato, o partido é dono dele. O partido é dono dele. Quando o candidato, ele consegue se eleger, aquele mandato não é do candidato, é do partido. Então aquele candidato, ele vai fazer o que o partido dele quer. Os irmãos estão entendendo? O candidato vai fazer o que o partido dele quer, vai defender o que o partido dele quiser. Tá certo? Quem elabora o plano de governo é o partido, não é o candidato, é o partido que elabora o plano de governo. Se o candidato não quiser se submeter ao partido, então ele é expulso do partido. É isso que acontece. Isso aí os irmãos podem pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Tá bom, meus amados? Então, irmãos, nós como embaixadores do reino de Deus, nós temos que ser contra essas coisas. Eu não estou citando o nome de ninguém aqui. Eu não estou citando o nome de ninguém, mas eu percebo assim pelo rosto dos irmãos, que só o fato de eu citar esses pecados, os irmãos já sabem identificar quem é, né? Porque está na mídia, está jogado aí, todo mundo sabe. O esquerdismo e o evangelho. Será que, crente, agora nós vamos chegar no ponto culminante aqui do nosso estudo. Será que é correto um crente votar em um partido de esquerda? Irmão, que é um partido de esquerda? É só lá na última página você vai ver quais são os partidos de esquerda. Lá naquela página aqui das figurinhas, para quem está esquecido, só olhar, depois em casa tu vai ver, quando estiver passando o programa eleitoral, propaganda eleitoral, se estiver lá, tu vai consultando aqui, tá bom? Vai consultando. Vamos lá. Será que o esquerdismo, partido de esquerda e o evangelho, será que eu, como um cristão, devo votar num partido de esquerda? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que você pode, você é livre. Nós estamos numa democracia, graças a Deus por isso. Todos nós temos liberdade para votarmos em quem quisermos e até mesmo sermos votados. Temos liberdade. Mas será que a palavra de Deus apoia? Será que Deus aprova isso? Vamos ver, né? Vou ler aqui o que eu escrevi. Peço que os irmãos prestem bem atenção.
Ao longo da história, deixa eu beber uma água. Ao longo da história, os governos de esquerda têm sido inimigos da fé cristã. Atualmente, cristãos em todo o mundo são perseguidos ou mortos por governos de esquerda. Como é o caso da China. Quem domina a China é o Partido Comunista. Tá? Aqui no Brasil nós também temos um Partido Comunista. É bom você verificar quem é que o Partido Comunista aqui no Brasil apoia. Tá? Temos 2 partidos comunistas aqui no Brasil. Tem o Partido Comunista Brasileiro e tem o Partido Comunista do Brasil. Tá bom? Ao longo da história, os governos de esquerda têm sido inimigos da fé cristã. Atualmente, cristãos em todo o mundo são perseguidos ou mortos por governos de esquerda, como é o caso da China, Coreia do Norte, Nicarágua, Vietnã, Laos e Cuba. E tem outros, tá? Mas eu fiz questão de colocar esses aqui, são os mais conhecidos. Na Nicarágua, por exemplo, eles estão fechando as igrejas, estão prendendo padres e estão fechando todas as rádios cristãs que tem no país. Porque o governo lá é de esquerda e está monitorando tudo o que acontece. Tá bom? Na China, partido de esquerda também. Coreia do Norte, Partido Comunista também. Cuba, vou dar um exemplo de Cuba. Eu acho que eu já até citei esse exemplo aqui. Quando Fidel Castro, que instalou o regime comunista em Cuba, Cuba era rica. Hoje em Cuba só tem carro velho e prédio velho. Porque por onde o comunismo passa, ele deixa um rastro de destruição. Tá? Então ele instalou o comunismo lá. E a primeira coisa que Fidel Castro fez foi fuzilar todos os padres e pastores. Colocou no paredão e fuzilou todos. Tem um caso que os irmãos podem até pesquisar no YouTube depois, sobre o missionário Hernandes. Hernandes tinha uma esposa e tinha uma filhinha, parece-me que de 6 anos. 2 filhas, né? Uma era de 6 anos. E eles estavam fazendo missão lá em Cuba, quando Fidel Castro assumiu o governo e implantou o regime de esquerda ali. Hernandes foi um dos que ele matou. Amém? Mas antes de ele matar Hernandes, ele deu uma chance para Hernandes. Disse: Hernandes, nega a Jesus ou morrerás. Hernandes cantou aquele famoso corinho de R.R. Soares. Eu acho que foi Hernandes que inventou esse corinho. Estou seguindo a Jesus Cristo deste caminho. Ele cantou esse corinho e eles metralharam Hernandes e toda a sua família sem dó nem piedade. E eu já expliquei aqui por que os governos de esquerda perseguem tanto os cristãos no culto passado. Eu expliquei por quê. Porque o evangelho é uma barreira, irmão, contra esses governos opressores. O partido de esquerda, ele quer defender tudo isso. Ele quer defender aborto, ele quer defender homossexualidade, ele quer defender a liberação de drogas, ele quer defender o tráfico, e o evangelho é contrário. Então, se tu não pode com alguém, tu tem que eliminar ele. E é isso que eles fazem. Vamos continuar a leitura. Aqui na América, é comum vermos casos de movimentos esquerdistas ridicularizando cristãos e vandalizando igrejas. Teve um caso aqui no Brasil que eles estouraram, jogaram pedra em todos os vidros de uma igreja. Agora, recente, não estou lembrado exatamente onde foi essa igreja, qual foi o estado. Foi um prejuízo de milhares de reais. Tá? Tocam fogo em igreja. Tem feministas que entram nas igrejas com os órgãos de fora e vão lá na cara do padre ou então do pastor debochar. Tudo isso é esquerda. Isso é esquerdismo. A esquerda brasileira, historicamente, tem sido protagonista na luta pela normalização de algumas práticas e ideias que claramente são contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, legalização do aborto, legalização das drogas,
casamento homossexual em igrejas, casamento incestuoso. Você sabe o que é um casamento incestuoso? Os irmãos sabem o que é um incesto? É a união sexual de pai e filha, mãe e filho. Os irmãos acreditam nisso? Que alguns partidos de esquerda defendem, têm colocado leis. Tem uma certa deputada chamada Érica Cocai, que é do Partido Comunista, parece, não lembro exatamente se é Partido Comunista ou se é PSOL, que ela tem uma lei lá que ela defende para pai casar com filha e mãe casar com filho, até, irmão, até zoofilia, que é o cara se casar com uma égua, com uma jumenta, até isso eles defendem. Talvez eu falando assim, talvez os irmãos fiquem até assustados, porque talvez alguém pode até pensar que eu estou inventando, mas os irmãos podem pesquisar. Para os irmãos verem como uma coisa é tão medonha, né? Que às vezes é inacreditável só de falar, mas é a realidade do Brasil. Mas é verdade. O que mais que eles defendem? Defendem ideologia de gênero. Olha, atenção para cá, meus irmãos. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero defende que quando uma criança nasce, ela não é nem homem e nem mulher. Ela deve ser livre para crescer e escolher o que ela quer ser. É isso que a ideologia de gênero ensina, né? Outra coisa que os partidos de esquerda defendem mudança de sexo em criança. Se a criança de 8 anos quiser dizer assim: papai, eu quero ser mulher, quero tirar o meu órgão e quero ser mulher, é para o pai aceitar. E se o pai não aceitar, tem uma lei que eles querem votar para a promotoria, a defensoria pública apoiar a criança e retrair o pai, condenar o pai que não quiser aceitar. Entendeu? Oi? Com essa tendência, né? Uhum. Isso, o que eles dizem é o seguinte, que a criança pode nascer com a alma de homem e o corpo de mulher. É impossível isso, meus irmãos. Espiritualmente isso é possível e biologicamente isso é impossível, cientificamente isso é impossível, tá? A ciência diz que erotização, homossexualidade é comportamental. É uma questão comportamental. A gente sabe pela Bíblia que todo ser humano já nasce com uma tendência para o mal, não é? Todo mundo quando nasce já nasce com uma tendência para o mal. O homem sempre vai escolher o mal. E se o pai deixar, ele vai crescer e vai ser. Porque a tendência dele é o mal. Mas não é uma questão que Deus já fez a criança assim. Não, isso não existe. Se a Bíblia condena isso, né? Mudança de sexo em criança, erotização infantil. Que é erotização infantil? Bota a criança para se vestir, uma criancinha para se vestir com uma roupa sensual, né? Uma criança para dançar uma música depravada. Coloca, não sei o que mais tem isso. Crianças rebolando, né? Crianças se beijando em novelas. Crianças se agarrando em novelas. Adolescentes, é o que mais tem. Eles apoiam tudo isso. O que mais que eles defendem? A destruição da família tradicional, que eles chamam de família patriarcal. Destruição da família tradicional. Uma das barreiras contra o comunismo é a família tradicional. Tá? Ele diz assim: olha, tem que acabar com esse negócio de casamento entre homem e mulher. A gente vai colocar um monte de coisa no meio: casamento entre homem e homem, mulher e mulher, casamento entre o pai e uma criança, uma filha. Pode colocar aí, porque daqui a pouco esse negócio de casamento entre homem e mulher está esquecido, tá? E os irmãos estão pensando, hoje é mais vergonhoso tu dizer que tu é um homem do que tu dizer que tu é homossexual hoje. O negócio está propagado mesmo, né? Destruição da religiosidade. Já mostrei aqui para os irmãos que todas as vezes que o comunismo se instala em um país, a primeira coisa que eles fazem é eliminar os líderes religiosos. Então, meus irmãos, nesse sentido,
Não seria coerente alguém que se diz servo de Cristo votar em um candidato que milite em um partido de esquerda. A palavra de Deus claramente nos alerta a não compactuarmos com as obras das trevas. Veja o que diz aí Efésios capítulo 5, versículo 11, versículo 12 e 13. Diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, até dizer é escandaloso. Os irmãos viram? Eu percebi aqui quando eu falei daquela professora que manipulou o órgão genital da criança, muita gente ficou espantado, porque é algo escandaloso, até para se dizer é escandaloso. Quando se fala de incesto, por exemplo, um pai casando com uma menina, uma filha de 6 anos, é algo espantoso, que não dá para engolir, porque o texto está dizendo até o que eles fazem oculto, dizer em público é torpe, é escandaloso. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenados pela luz. Quem é a luz aqui? Você é a luz? Então você não pode ser do lado dessas coisas, você tem que condenar essas coisas, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, a luz traz à tona. É isso que eu estou fazendo aqui. A luz esclarece, a luz mostra. A luz mostra o que está errado, o que está oculto. E é por isso que muita gente não suporta quando a gente fala essas coisas. Muita gente não vem, porque sabe que a gente vai mexer na ferida, vai mostrar a verdade, e muitas vezes a verdade escandaliza, a verdade dói, a verdade fere, mas não é por isso que nós temos que nos calar. Você tem liberdade, meu irmão, para votar em quem você quiser, mas a partir de hoje você não pode dizer que você é inocente. A partir de hoje você não pode dizer que você é inocente quanto a essas coisas. Considerações finais. Nesta eleição, mantenha a sua identidade. Um conselho. Nesta eleição, mantenha a sua identidade de um verdadeiro cristão. Não venda seu voto e nem negocie os valores do Evangelho. Honre a Jesus na hora de votar. Irmãos, a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até na hora de votar, nós temos que perceber: será que esse voto aqui está glorificando a Deus? Será que eu estou honrando a Jesus através do meu voto? Amém? Não venda seu voto, nem negocie os valores do Evangelho. Honre a Jesus na hora de votar. Não faça como Judas, que por dinheiro negou a fé. Tem gente que faz isso no período da eleição. Tem gente que no período da eleição esquece que ele é crente. Tem gente que no período da eleição ele esquece da palavra. Não, eu tenho... fulano é assim mesmo, fulano não vale nada, mas eu vou votar nele porque ele vai me dar tanto. É um Judas. É um traidor da fé. É um traidor de Jesus. É duro esta palavra, mas é a realidade. O período da política é mais quem quer vir na igreja. Pai, acho engraçado, eles não vêm aqui. Vem. Já estão vindo. Aqui? Não, eu quero para eles virem na hora de um culto. Não, eles podem vir. Eu vou pregar o evangelho para eles. É mesmo, rapaz, interessante, né? Eles até se convertem no período da eleição, meus irmãos. Abraça a gente, cheira a gente, né? Vamos lá, vamos encerrar lendo esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21. Vamos ver aí, meus irmãos? Tem gente que diz assim, olha, eu vou vender meu voto mesmo, assim como assim a gente não ganha nada, ele se elege, não beneficia a gente em nada, então, para mim não perder, eu vou vender meu voto. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. 2 Coríntios 8, 21.
Pois, falando para nós somos crentes, zelamos do que é honesto. Você acha é honesto vender voto? Pois zelamos do que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. É lá no escondido, quando ninguém está te vendo, que tu vai saber se tu é crente ou não. É quando o político te chama no escondido assim: vem aqui, fulano, vem aqui, fazer um negócio contigo, tu aceita? Né? Vem aqui. Aí te chama no canto, ele te chama lá na cozinha da tua casa, quando ninguém está vendo, mas Jesus está vendo a tua honestidade. É lá que você tem que demonstrar, meu irmão, a tua identidade de crente. Você tem que dizer para esse político: olha, eu não voto por dinheiro. Graças, você diz assim: olha, até hoje Jesus tem me sustentado e não tem deixado eu passar fome. Porque é Jesus que cuida de nós, meus irmãos. Em última instância, quem nos dá o que comer é Jesus. E nós não devemos ter essa dependência de político. Às vezes, a gente como crente vem no nosso voto e o político já sai falando mal de nós. Esse crente aí é um corrupto. Eles nos chamam de corrupto, mas eles são os primeiros a se corromper. Aí a gente escandaliza o evangelho e esse corrupto nunca se converte, porque está acostumado com crentes corruptos, desonestos, enganadores que vendem os seus votos. Então é desse jeito. Eu não vou dizer para os irmãos: vote em fulano, não vou dizer isso para os irmãos. O meu propósito com esse estudo não é dizer em quem vocês devem votar, mas é mostrar em quem não devem votar. Amém? Se você descobrir em quem você não deve votar, você com certeza vai saber em quem votar. Amém, meus irmãos? Muito bem. Os irmãos percebem. Eu nem coloco ficar postando nos meus status, eu não fico postando esse negócio de política. Eu tenho uma pessoa que eu vou votar para presidente, tenho alguém que eu vou votar para deputado, tem tudinho, tá? Mas eu não fico fazendo ativismo, não fico brigando com ninguém por causa disso. Eu mostro a realidade. Se quiser ouvir a realidade, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz? Muito bem. Vamos agradecer ao Senhor nesta oportunidade. Quando você se deparar com algum irmão, quando você se deparar com algum irmão que está com essas presepadas aí, com essas ideias de votar no partido de esquerda, mostra esse último tópico aqui que nós vemos para ele, manda ele ler, tá? E depois tu mostra a última folha, que está lá as ideologias, tá bom? Mostre para ele lá, que não é possível. Vamos agradecer a Deus. Eu espero que esses irmãos continuem congregando, né? Porque vamos agradecer ao Senhor. Amém? Bendito e maravilhoso Deus, Pai amado e santo, nós te damos graças nesta noite, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te pedimos misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Nos livra dos maus governantes. Nos livra, Senhor, dos maus políticos. Livra o teu povo, Senhor, do engano. Livra o teu povo das trevas. Senhor, a tua palavra nos ensina que nós, como cristãos, como luz, não devemos compactuar, não devemos nos associar, Senhor, com as obras das trevas, mas nós devemos condená-las, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Mas no período da campanha, muitos se esquecem disso e fazem alianças torpes, fazem alianças erradas, Senhor, com partidos e candidatos que são totalmente contrários à tua palavra. Mas que neste ano, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração,
coração, abrir a nossa mente, para que possamos, meu Pai querido, não negociar a nossa fé, não negociar a Tua palavra, que o Senhor possa nos direcionar, para que através do nosso voto e da nossa cidadania, possamos honrar a Cristo, o nosso Salvador. Pai amado e santo, em nome de Jesus, eu te dou graças. Leva em paz o Teu povo aos seus lares, livrando de todo mal e dando uma noite maravilhosa a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, quem tiver alguma dúvida e quiser depois tirar essa dúvida comigo, pode me procurar.